Um abraço, seja bem-vindo. Aqui nós conversamos sobre política. Olha, tá vendo aí embaixo? Inscreva-se, clica aí, se inscreva no canal, venha fazer parte desse universo. Clica no sininho também. Toda vez que eu incluir um novo vídeo, você vai ficar sabendo de novidades. Olá, Resistir Produções, o mais novo canal de comunicação e cultura popular do estado de Roraima. Todas as terças nós temos uma entrevista maravilhosa, trazendo vozes que podem e que ajudam a construir esse estado. Hoje nós temos aqui uma figura extraordinária que contribui com a sociedade roraimense em diversos campos. Valber Aguiar. Valber, quando nós começamos a nossa entrevista, nós temos uma pergunta que ela é igual para todos que aqui sentam. Quem é Valber Aguiar? Valber Aguiar é uma pessoa em construção e sempre se busca e sempre se percebe como um ser metade, né? Que sempre está se buscando, sempre está procurando algum traço a mais, alguma palavra a mais. Traduzindo, resumindo tudo, eu creio na humanidade desse ser, né? Esse ser que se descobre todos os dias, que é Valber Aguiar. E, resumindo tudo, a palavra seria o humano, não a pessoa que busca uma satisfação pessoal, ou que pensa apenas em si mesmo, numa relação umbilical, mas busca o ser humano que se descobre todos os dias e que se forma nessa coxa de retalho, né, que é a vida. Essa perspectiva da humanidade, dessa construção da humanidade, como você muitas vezes apresenta nas suas lives, na sua construção poética, a construção e a reconstrução do concreto. Como é que você avalia esse processo de educação remota e das imposições que tanto professores como os alunos têm recebido da estrutura do Estado e da sociedade? Olha, nesse nesse contexto de pandemia, né, dessa guerra biológica que nos cerca, que nos circunda, creio que seja a melhor opção. Embora muitos vejam como sendo um escamoteamento da realidade, muitos radicalizam a coisa e dizem que, cansados muitas vezes de terem os filhos em casa, porque acostumados a mandar os filhos todos os dias para a escola, muitos pais não querem saber da realidade, do contexto pandêmico, da pandemia, do vírus, da Covid, e querem mandar os filhos para a escola, e não concordo. Eu discordo completamente, porque não há ainda vacina. O que há são vacinas para anciãos, né? Para idosos de 65 anos, de 60 anos para cima, e nenhum na faixa etária de 18 anos, 16 anos, dos adolescentes. Então, o ensino remoto fez com que o professor trabalhasse ainda mais e tirasse do seu bolso material, né, muitas vezes não tinha um notebook bom, tinha que comprar, não tinha internet, tinha que instalar a internet em casa. Então isso já ficou muito pesado para quem não recebe aumento, e até para quem o governo federal agora diz que vai dar aumento só daqui a 15 anos, então isso aí ficou inviável. Mas a educação remota ainda é uma válvula de escape, né? Ainda é uma forma de educar o aluno, embora muitos pais queiram as aulas presenciais, o que não é, o que se torna inviável nesse momento. Você traz uma perspectiva que poucas vezes, seja a administração pública ou os próprios pais, a sociedade em geral, ela não concebeu, que foi a necessidade dos professores terem que se adaptar a essas ferramentas e a essa didática por meio de plataformas como WhatsApp, Google Meet, etc, etc. Como é que foi isso?
Foi difícil para vocês, professores, enfrentarem essa realidade? Eu creio que foi difícil a adaptação para muitos professores. Porque quem tinha o material, os subsídios, quem tinha seu computador, quem possuía qualquer link, quem sabia lidar com links, com plataformas, com a internet, né? Tudo bem. Mas quem não tinha o material, os insumos, não sabia. Muitas vezes quem não tinha, sabia. E quem tinha, não sabia. Então ficava essa coisa, esse ping-pong negativo aí, né? Essa questão do ter e não saber, e do saber e não ter. Então foi muito difícil a adaptação para muitos professores, principalmente porque alguns, a maioria, creio eu, os 50%, tinham o material, mas não sabiam. Teve que passar por uma reciclagem, uma adaptação, para poder ensinar, né, de forma remota os seus alunos. Creio que foi difícil para todos. Até para os que tinham material e para os que tinham e não sabiam. E para os que sabiam e não tinham. E aí como é que vai manusear? Se eu tenho todo o material, essa parafernália toda, e eu não sei manusear. Então isso se tornou ainda mais, essa educação remota se tornou uma forma de se adequar. O professor foi se adequando. E hoje há quem fale que dá muito mais trabalho e é muito mais caro para o professor, enquanto pessoa física, do que para a educação. A educação praticamente não está gastando quase nada, somente com merenda, né? Porque os alunos não estão indo para a escola. Isso. Mas para esse tipo de adaptação ainda está sendo feito. Tem gente que ainda não sabe como manusear computador, plataformas, não sabe. Eu mesmo, até para formar uma janela de Zoom para outra pessoa participar de uma live comigo, eu encontro dificuldade porque eu não tinha esse tipo de informação. Então eu tenho que sair correndo atrás de informação com pessoas que estão ali ao meu redor, ali mais prontamente para me ajudar. Mas para quem não tem, aí vai ter que pagar uma pessoa, né, já no campo do direito, da advocacia. Teve gente que parou de advogar simplesmente porque não sabia mexer com as ferramentas e com as plataformas. E teve gente que teve que contratar um especialista em informática para poder mexer, dar Sequência ao seu trabalho. Ao seu trabalho, aos processos. Né? Valber, é uma situação inusitada, porque eu tenho amigos professores que colocam que estão trabalhando quase que 24 horas, porque muitas vezes os pais só têm um telefone na residência e tem que atender 3, 4 filhos que estão em ensino remoto. E muitas vezes os professores, as crianças têm acesso a esse telefone só à noite, então o professor passa o dia inteiro trabalhando. Mas eu quero te escutar agora sobre... Aumentou muito, né, a carga horária do professor. A carga horária aumentou bastante. E é porque eu ainda tenho que correr atrás de faz compra, paga contas, e etc. Muito tem que dar conta da sua família. Né? Isso. E viver com essa pandemia, né, com as outras dores que essa pandemia impõe ao cidadão, à pessoa humana. Sim. Valber, você, professor, né, afastado da sala, mas contribui na formação dos nossos jovens, mas você também possui um papel importante na sociedade, né, como cristão. Eu gostaria de te escutar sobre a tua visão diante do crescimento desse conservadorismo de cunho liberal que tem tomado conta de várias, né, denominações ou representações de dentro das construções cristãs no Brasil. Como é que você avalia esse processo? O processo veio crescendo, né, veio num crescente e chegou onde está, né, que se cristalizou dentro da igreja esse processo liberal de assumirem, né, determinadas formas de culto, determinadas formas de ver a vida. E muito embora não consultem, muitas denominações consultam o Evangelho assim por consultar, mas não seguem os princípios, a ética de Jesus. Porque eu sempre digo que a igreja brasileira, ela inchou, né? Ela não cresceu, ela inchou. Porque ela vai apoiando projetos ditatoriais de poder e não quer saber
quem está no poder, tipo, aí governo, estou com ele. O governo, qual é o governo? Quero nem saber, estou com ele. É um exemplo que eu cito, de vez em quando eu cito exemplos, por exemplo, Silas Malafaia, ele vem desde Fernando Henrique, passou por Dilma, passou por Lula, passou por muita gente. O pior foi o Lula, porque ele batia de frente e quando o Lula se tornou presidente, ele teve que se adequar, teve que correr atrás desesperadamente de um cargo, de alguma coisa ali no governo, né? Então a igreja inchou com esses tipos aí, porque o evangelho, ele não é um sistema moral. Muitos acham, porque a palavra maioria quer dizer moral. A palavra moral, se você for olhar pela raiz, quer dizer maioria. Ou seja, a maioria moral, que é uma redundância. A maioria, por exemplo, a maioria preconceituosa. Então, se você está com a maioria, você está com a moral vigente no contexto. Então, você também é preconceituoso. Você também se você gosta de tortura, apoia torturadores, quem está com você vai se vincular a você por aquele viés da moralidade. Ou seja, nem que não queira, nem que não goste, ele vai ter que apoiar a violência, a tortura, o andar armado, e preconceito contra negros, contra quilombolas, contra índios, contra homossexuais, contra determinados estilos de vida, contra o conhecimento, contra uma série de coisas, né? A pessoa passa a ser o que Jesus veio pregar, na verdade, foi a ética do reino de Deus. Porque ele seguia, a cartilha didático-pedagógica dele era diferente da que a gente vê hoje. Porque ele, diferentemente da maioria moral, por exemplo, que é contra o aborto, mas todos os dias tem os abortos sociais na rua, nas lixeiras, nas esquinas, os abortos sociais estão aí. E ninguém pega ninguém para adotar. Vai trabalhar, menino, tu vai virar vagabundo. Não sabe ele que se pegar um menino daquele, é claro que a natureza humana é muito complexa, nem todos vão se recuperar, mas desses abortos sociais, se ouve falar que muitos se recuperaram, que muitos se tornaram pessoas estudiosas, buscaram através do conhecimento crescer, né? Por quê? Por causa da questão da ética cristã, do ethos, né? A palavra ethos vem do grego, que significa telhado. Então a ética, Jesus achou melhor pregar os valores do reino com a ética de cada um, porque o cristianismo ele é individual. A espiritualidade cristã ela é individual, ela não é coletiva. Não é porque você deu um grito aqui que eu tenho que dar um grito igual a você ou diferente, ou ficar copiando algumas manifestações que se passam dentro da igreja ou fora dela, né? Mas a maioria moral é o que a gente vê hoje em dia. Se você vai teimar com uma pessoa dessa, até mesmo na minha live ontem eu falei sobre os facebookianos, quando Jesus se defronta com Pilatos e Pilatos começa a fazer algumas perguntas e no final a pergunta maior, ele pergunta pela autoridade de Jesus, ele pergunta, tu és o rei dos judeus? Porque eu sou aqui representante do imperador, do rei, César, né? E era o governador da Judéia, e foi perguntando, e no final ele foi confrontado quando Jesus disse, meu reino não é deste mundo, se o meu reino fosse deste mundo, eu chamaria meus ministros, meus agentes, que são os anjos, e eles viriam e me livrariam disso tudo aqui. Eu não precisaria estar passando por esse terreno. Mas Pilatos no final fez uma pergunta que Jesus não respondeu. Ele disse, o que é a verdade? Pilatos disse, o que é a verdade? Porque Jesus tinha dito, no contexto antecedente, que quem o seguia, quem era discípulo dele, ouvia a verdade, e não a mentira. Porque muitos que se dizem discípulos hoje cristãos, que incham a igreja brasileira, estão apoiando esse projeto de governo que aí está. Projeto de tortura, de fake news, de mentira, de milícias, né, de formação de vínculo com milícias, e uma série de coisas, corrupção. Aí ontem mesmo eu perguntei de algumas pessoas no Facebook, quase não contesto mais, fico na minha quieto, mas eu perguntei, eu desafiei alguém a se dizer cristão e ao mesmo tempo bolsonariano. Eu disse, eu desafio qualquer um, de forma sincera, dentro do evangelho que eu conheço, puro e simples, de Jesus, a se juntar nessas duas pontas aí. A dizer que há uma sintonia entre esses valores de hoje, desse cristianismo
falido, que veio de Constantino, do século IV a.C., ou aliás, da era cristã, do século IV, nenhum. Deixa Bolsonaro trabalhar, escamoteava, argumentava outra coisa. Digo, olha, então não há, já que vocês não querem responder a minha pergunta, então o que vocês vão dizer agora? Vocês vão dizer que essas duas coisas combinam, harmonizam? Não existe harmonia entre a luz e as trevas, não existe harmonia. Fala isso aí. Não tiveram mais nada que dizer, né? Ficam falando, escamoteando, argumentando coisas questiúnculas, aí já começa a quase partir para a ofensa, fala que é pobre ter um argumento, que não sei o quê, aí já inventa outro argumento, entendeu? Porque não consegue responder a uma questão crucial. Esse povo, eles são muito rasos, eles não têm profundidade. Por isso que a igreja brasileira está dessa forma, apoiando qualquer projeto ditatorial de poder e se dizendo ainda na certa, criticando ferozmente o marxismo, dizendo que ninguém pode ser cristão e marxista ao mesmo tempo. Eu conheço muitos, são cristãos e marxistas. É claro que existem marxistas e marxistas, né? Existe gente que não conhece e se diz marxista, mas não conhece, nunca leu Marx. Então essa é a grande questão. A igreja inchou e não cresceu. E a visão de Jesus não é a visão da moral. Ele não veio estabelecer nenhum catecismo. Você não vê a igreja universal, você não vê a igreja global, né? Desde o tempo de Jesus, você não vê nenhum catecismo. Não, isso aqui é um catecismo. Você vê catecismo de denominações, não vê catecismo nenhum deixado por Jesus. Porque ele não veio pregar um sistema moral vigente, ele veio pregar ética, porque ele crê e ele pensa que ele tratava as pessoas individualmente, apesar de falar às multidões, como um professor fala em sala de aula, mas ele pessoalmente, individualmente, ele tratava cada um. Aí daí a ética ser tão forte dentro dos evangelhos, e a moral ser uma coisa esboroada, fraca, que desmorona com facilidade, porque é um projeto que vinga durante um tempo, depois acaba. Entende? Mas nessa perspectiva, mesmo que individual que você coloca da fé, é uma construção, o cristianismo, ele surge como uma perspectiva da comunhão, de espaços, de estruturas, de bens. Né? E isso tem sumido bastante desse debate, né? Quando você vê algumas denominações e alguns ciclos, é importante aqui dizer que aqui eu não falo exclusivamente das igrejas pentecostais, neopentecostais, nós encontramos isso também dentro da igreja católica, em outras denominações cristãs, que resolvem excluir parcelas da sociedade e tentando anular essas parcelas ou mesmo aniquilar essas pessoas. Então, isso não dificulta a construção social? Sem dúvida nenhuma, porque a igreja é um pequeno núcleo da sociedade. Assim como a escola também é um pequeno núcleo da sociedade. O que se reflete lá dentro, o que se passa lá dentro, o que se reflete, muitas vezes vai se dar, invariavelmente vai se dar na sociedade, no contexto maior, no contexto social maior. Né? Então, se você aprende a ser preconceituoso dentro de uma igreja, logicamente você vai ser preconceituoso fora também. E quanto a essa questão da comunhão que você falou, eu lembro de uma história no Recife, lá em Pernambuco, que alguns irmãos saíram pelas ruas, como que atendendo a ordem de Jesus, o conselho, a sugestão, de chamar pessoas para uma grande festa. Jesus montou uma grande festa, um banquete, e convidou muitas pessoas, e muitos disseram, não, eu vou casar, não, eu tenho um terreno para olhar, não, eu vou fazer isso. Cada um tinha uma justificativa, cada um tinha uma desculpa para não ir para o banquete. E ele disse, então, vocês podem ir pelas esquinas, chamar os aleijados, os coxos, as prostitutas, os ladrões, os marginalizados da vida, né, os que a vida empurrou para um canto. E isso, eles foram, lá em Recife aconteceu, que eles evangelizaram e pregaram o evangelho para muitas pessoas, convidaram muitas pessoas para a igreja. E era uma igreja elitizada, tinha uma cara de igreja elitizada. E foram chegando, foi chegando aquele pessoal de baixa renda. Aqueles irmãozinhos mendigos, aqueles irmãozinhos com a roupa, muitas vezes só tinha aquela roupa, às vezes um mau cheiro, alguma coisa assim, ou mesmo o aspecto, né? Porque até essas pessoas marginalizadas, elas procuram tomar um banho, passar um
desodorante, alguma coisa, né? Por mais que não tenha dinheiro, não tenha condições de adquirir, né, um produto de higiene, mas elas conseguem. Mas mais pelo aspecto mesmo, a pessoa vai com uma roupinha surrada, né, a roupinha do dia a dia, e outro vai com uma roupa de marca, de grife, aí já vem aquele impacto social. E aquele impacto social gerou uma igreja para mendigos. Simplesmente disseram, vamos fazer. A cúpula se reuniu e disse, não, está chocando muito, está impactando aqui o pessoal. Vamos fazer uma igreja, construir uma congregação para eles. Eles vão se sentir muito melhor. E segregaram mesmo, na marra. Segregaram. A construção da comunhão se dá com os tipos diferentes. A aceitação dos diferentes. Isso aí, quando se custa ver, quando você, muitas vezes, não vou dizer assim que é com todo mundo, mas quando você é novato dentro de uma igreja, seja nas comunidades eclesiais de base, né, que acontece menos, porque impactado muitas vezes por Leonardo Boff e seus livros da teologia da libertação, né, porque o homem não é só alma. O pastor Robson Cavalcante, que eu tive o prazer de trazer aqui em Boa Vista, ele dizia, se vocês querem, falam apenas em ganhar almas, então vão ser pregadores de cemitérios, porque lá existem muitas almas. Porque a teologia, a espiritualidade é um projeto integral. Vai desde o trato com o dinheiro ao trato com a política, vai desde o casamento, a música, vai desde a comunhão, ao individualismo, a sua vida individual. Então o projeto de espiritualidade de Jesus ele é integral e isso inclui a comunhão. É como eu disse, pequenos núcleos como igreja, escola e até empresas, instituições onde você trabalha. Se você for adquirindo um preconceito ali dentro, você vai levar para o espaço maior, né? Que é a sociedade. Então, a comunhão tem sido muito fragilizada e fragmentada nesses tempos de doença, de pandemia, porque ela é virtual. E o Dória, por exemplo, foi tão pressionado em São Paulo que ele abriu para as igrejas. Ele deve ter recebido algum favor, alguma coisa de alguém para poder dizer, não, bora, vamos abrir as igrejas. Considerou como serviço essencial, mas eu creio que mais essencial nesse momento é a saúde. Porque eu faço minhas lives em casa, eu oro em casa, eu leio a Bíblia em casa, eu choro em casa, me alegro em casa. Quem quiser participar das lives, algumas pessoas participam, estão muito bem-vindas. Quem quiser participar junto comigo, participa também. Eu tenho um grupo, eu criei um grupo no WhatsApp. E levando. Agora, quem não quer, quem acha que não está satisfeito ali, muitas vezes por uma questão econômica, porque se não há reunião, não há perspectiva financeira. A comunhão tem muito isso também. Se os fiéis não vão, cadê o dinheiro? Não vai também. Porque em casa é mais difícil de você passar de casa em casa para recolher o dinheiro, para recolher as ofertas e o dízimo. Que é outra história também que muitos que veem hoje em dia o dízimo como sendo ainda algo necessário, essencial. Não sabem eles, ou até sabem, que o dízimo foi para aquela época dos levitas em que eles recebiam grãos, alimentos para comer, para se alimentar, porque eles não trabalhavam, eles se dedicavam completamente ao templo. Então eles eram sustentados com a 10ª parte da produção de cada um, da força produtiva. E não se falava em dinheiro. Em dinheiro geralmente eram ofertas, como Jesus mencionou, a oferta da viúva pobre. Então as pessoas recorrem a Malaquias 3,10, achando que o dízimo ele é de extrema necessidade, é essencial. Mas isso foi trazido historicamente a nós. Por isso que há muitos enricando à custa do dízimo. Sei que tem alguns também que são mais conscientes, que usam esse dinheiro para socorrer os mais necessitados. Eu, por exemplo, eu nunca mais fiz, mas eu faço sempre cestas básicas e dou para alguém, entendeu? Alguém necessitado. Então, para mim, a questão é essa. E eu creio que não é só para mim, né? Muitos têm visto, têm descoberto isso aí. Isso afeta a comunhão também, porque a pessoa vê que pode resolver aquilo ali sozinha ou com poucas pessoas, ela vai começar a levar o seu dízimo numa cesta básica para alguém necessitado, um parente, um amigo, ou uma pessoa desconhecida, mas que também padece de uma carência quase crônica, né? Então isso aí também mede o tamanho da comunhão.
E a comunhão também se fragmentou muito por causa das polarizações, porque tem gente que não quer ser criticada. Eu conheço pessoas aí inteligentíssimas, mas que emburreceram completamente e se alienaram e se deixaram moldar e manietar ideologicamente por esse pensamento, que é um pensamento tão retrógrado e tão radical, que saiu da questão ideológica, está passando já para a questão da potestade, da demonização política, econômica, social, porque são manifestações de antividas. Sujar os rios, poluir os rios, contaminar os rios e levar as pessoas a crer que essa pandemia não é nada, é uma gripezinha, é uma coisa de só menos, é uma bobagem, e andar sem máscara, e aglomerar. Então, aí morreram, as pessoas vão morrer. Mais de 300 mil pessoas. Como se pensava que o Brasil ia ter mais de 300 mil pessoas mortas por conta de um irresponsável? Quase 4 mil pessoas mortas por dia. Pois é, que não soube conduzir o processo político, social. Você fala em rios poluídos, e aí eu quero uma contribuição para nós do Valber Aguiar, historiador. Valber, há mais de 300 anos nós reproduzimos um modelo de desenvolvimento econômico, né, ditado por um sistema produtivo baseado no extrativismo. E a Amazônia se transformou nessa última fronteira extrativista no Brasil. Recentemente, o governo do estado aprovou uma lei flexibilizando as normas ambientais para a lavra garimpeira dentro do nosso estado. Como é que tu vês a continuidade desses projetos de extração mineral que historicamente relegaram apenas fome, dor e destruição ao povo brasileiro e à classe trabalhadora? Olha, eu entendo que já li algumas coisas de Jaci, né? Jaci, professor de História da universidade, foi meu professor, e ele fala muito na questão indígena e logicamente quem fala em questão indígena fala em questão garimpeira, porque os garimpos invariavelmente ou não raramente estão nessas áreas, nas áreas demarcadas ou próximas da demarcação, e os índios estão lutando cada vez mais. Agora mesmo tem um abril da resistência, que eles passaram o mês de março no perrengue, correndo atrás, e agora em abril a luta vai ser maior, que eles têm um tal de acampamento, que eles vão fazer de novo um acampamento para discutir essas questões e para ir até a ONU, no caso, porque os mananciais estão sendo contaminados. A lavra, o extrativismo vegetal, já vejo com bons olhos, desde que não derrubem a mata inteira, a floresta amazônica inteira, porque há alguns grupos que derrubam realmente, que promovem o desmatamento, mas que têm a consciência de reflorestar, de plantar outras coisas no lugar. Já outros grupos não, são madeireiros cruéis com a natureza, e de acordo com isso que tu falaste aí da lavra minerária, eu pelo menos não conheço essa lei. Eu ainda quero que você me passe essa lei, nem que seja pela internet, você passe essa lei, porque eu desconhecia esse projeto do Estado. E o que eu ouvi falar, eu li alguma coisa a respeito, foi sobre o governo federal que estava a favor da garimpagem, da lavra minerária. O governo do estado. O governo do estado aprovou agora, dia 14 de janeiro, uma lei que flexibiliza o processo ambiental para a lavra garimpeira dentro das terras de Roraima. E o argumento era o seguinte, Paulo. Não é dentro da área indígena, é fora da área indígena. Não existe diferença entre contaminar o rio dentro ou fora da área indígena. Não existe, Porque a lei, inclusive, ela autorizou o uso de mercúrio na lavra garimpeira. O que é um contrassenso mundial. E o promotor dessas leis, quem é? É o legislativo, né? Foi uma proposta do governo do estado, foi aprovado na sessão, só 2 deputados votaram contra, o restante todo mundo votou a favor. Não sei não sei qual era o objetivo. Eu como faço política há algum tempo, eu tenho certeza que eles estão de olho nas 40 mil famílias que estão hoje cometendo esse crime de estar garimpando dentro da terra indígena Yanomami ou aqui
na Raposa Serra do Sol. Mas assim, é uma lei extremamente nociva para o nosso ambiente. E eu te digo mais, tem muita gente que não concorda com essa lavra minerária e que põe a culpa e entra em guerra contra essas, pelo menos uma guerra virtual, contra essas pessoas que garimpam. Porque na verdade essas pessoas que garimpam, elas estão sendo levadas pela promoção da antivida, do antissocial, da falta de emprego, do desemprego total na cidade. Elas vão para o campo, elas vão para o interior, elas vão para dentro desses bolsões de miséria que são os garimpos. Corre dinheiro, mas não tanto. O dinheiro vai mais para a mão dos que são os cabeças, os produtores de gente. São os donos de gente, como o Arthur Mesquita tem uma música que diz que o cara era dono de terra, muita gente e muito gado. Que o cara era diamantário, então diamantário mandava em tudo aqui. E tem o garimpeiro de uma forma geral, né? Dono de terra, muita gente e muito gado. Então as pessoas, os políticos que estão por trás desses projetos, eles buscam a afirmação econômica, eles buscam se dar bem, se lucrar com isso. Os que estão lá dentro que estão pegando com porrada. Quando a polícia chega, são os que vão apanhar, são os que estão garimpando. Se é que a polícia vai chegar, porque agora já tem uma legalidade. Já existe uma legalidade, falaste aí do projeto que foi feito pela Assembleia Legislativa, que passou na Assembleia. Passou, não, mas o STF votou pela inconstitucionalidade, ainda vai para o pleno, mas é inconstitucional, porque o governo do estado ele estava querendo, como ele flexibiliza os procedimentos ambientais, ele não tem competência para isso, porque a Constituição estabelece isso como uma competência da União. Agora é muito, muito perigoso, sabe, Valdo, porque é um projeto que você vê que o objetivo prático, ele é potencializar uma estrutura produtiva que se demonstrou esgotada historicamente. Por exemplo, ninguém quer quebrar o monopólio que existe na extração de areia. Por que esses garimpeiros não estão aqui gerenciando a extração de areia, e isso é um monopólio pertencente a uma pessoa aqui dentro do estado, que tem o monopólio dessa extração até 2044. Então assim, nós temos outras áreas de trabalho e eu acredito que você acerta quando você coloca que ali estão pessoas e trabalhadores. As pessoas não podem ser vistas exclusivamente como criminosos, porque eu não conheço, Valber, assim, uma pessoa que chegue e diga, não, eu vou para o garimpo porque eu gosto do garimpo. Porque a vida no garimpo é muito difícil. A vida no garimpo é pesada, dura. É muito dura. Você viu que o que aconteceu com a Serra Pelada, deixaram lá um oco, né, um buraco enorme, e em reportagens várias que eu assisti, apenas os remanescentes, aquelas almas, coitadas, esperançosas, que ainda buscam achar alguma... Deve ter, né? Não sei. Mas eles buscam achar um veio de ouro, uma pepita grande, uma pedra, uma grande quantidade de ouro. Mas o que encontram muitas vezes é a doença, é a fome, é a dor causada pela lembrança dos familiares que ficaram para trás. Porque aí é outra história. A história da família, a desagregação vai impactar o urbano, o meio urbano aqui. Vai ser mais um bolsão de miséria gerado. Porque muitas vezes não se acha lá o que quer achar, e aí não tem como mandar nada, e aí a pessoa vai acontecer o quê? Vai depender de governo, vai depender de um auxílio emergencial, vai depender da mão estendida da caridade pública, e aí já é uma série de coisas. Aí entre as crianças, os filhos, outra geração, isso vai impactar profundamente. Então eu vejo com dor no coração esse rio, o rio Mucajaí barrento, velho, sujo, desviado do curso. E as pessoas que dependem dessa água, e os peixes. Cadê? Ninguém pensa nisso, não. Pensam apenas no lucro imediato ou a longo prazo, mas não pensam na flora, na fauna, no humano, nas pessoas que moram ali, ribeirinhas. Rio Branco também está sendo impactado por isso. São mananciais do Rio Branco. O Iraricuera está completamente irreconhecível a água do Iraricuera. Era uma água limpa, cristalina. Peixe, fartura de peixe. Agora, eu nunca mais fui pescar, eu sempre fui pescar no Iraricuera, mas depois que eu passei lá por cima na ponte uma vez ou duas vezes, não vi mais o rio, eu vi uma coisa escangalhada, totalmente
entregue a sanha, né, desse povo lá que não quer saber de nada, quer saber apenas de garimpar, de um lucro imediato. Tem muita gente... E até constrói leis para fundamentar esse crime ambiental. Mas e o meio ambiente não faz nada? Cadê o IBAMA? Esse pessoal não faz nada. Não, a FEMAR autorizou ali essa lei. Deu parecer, quer dizer, não deu parecer favorável porque essa lei que foi aprovada aqui, ela foi apresentada no Conselho de Meio Ambiente do Estado de Roraima em abril de 2020. Até dezembro não se tem parecer do Conselho, porque o Conselho estava questionando vários pontos que a lei trazia. E o governo simplesmente encaminhou esse projeto de lei porque o governo federal mexeu numa portaria que existia e passou a permitir que os governos pudessem encaminhar propostas sem ter a aprovação dos conselhos. Então é uma lei que foi sem aprovação, mas com aval da FEMAR, da nossa FEMAR. Mas se você traz um animal para comer na cidade, você pega e você é preso. É preso. Porque o crime ambiental ele é duro, rígido, né? E com os pequenos, ele é rígido com os pequenos. Você fala, Valber, do extrativismo. Aqui em Roraima nós temos um crime que é institucionalizado. Nós desmatamos aqui na nossa região sul do estado, principalmente Rorainópolis, que é o município onde há mais desmatamento dentro de Roraima. Nós desmatamos madeiras leis de nobres aqui da nossa vegetação, da nossa flora, e em contrapartida a esse desmatamento não há reflorestamento lá. As pessoas pagam por Valdo Suíço ter as acácias do Valdo Suíço, e agora o Marcelo, que é esposo da ex-prefeita de Boa Vista, que plantou mogno aqui na fazenda da ex-prefeita, e essas duas pessoas ganham dinheiro para as pessoas poderem desmatar nossas madeiras novas. Ou seja, a institucionalização da destruição ecológica aqui do nosso estado. Valber, você é um dos integrantes da Academia Roraimense de Letras. Eu gostaria que tu pudesses falar um pouco mais sobre a academia, quais os trabalhos que são desenvolvidos, como é que hoje a academia vem desenvolvendo suas ações, tendo em vista que nós temos vivido nos últimos 10, 12 anos um crescimento imenso no número de produções literárias aqui dentro, várias pessoas produzindo, principalmente muitos poetas surgindo. Como é que hoje a academia vem desenvolvendo suas atividades? Olha, a academia, ela nasceu de um paranaense que veio aqui, agora eu não lembro o nome dele, mas ele veio e ele formou um grupo aqui. Eu creio que ele deveria ter procurado as pessoas certas, mas infelizmente ele procurou algumas pessoas que não tinham um referencial tão grande assim, né? Que na verdade são os oportunistas da arte e da cultura. Mas como não procurou ele aqui, acho que até procurou ele aqui, mas ele aqui parece que não quis se envolver muito, aí foi procurado Dorval Magalhães assumiu, foi eleito presidente da Academia Roraimense de Letras. No tempo que Dorval era vivo, a coisa funcionava, tinha até um caderninho, uma espécie de jornal que eu mesmo produzia, eu mesmo fazia para distribuir entre as pessoas, algumas pessoas, e dizendo o que a academia tinha feito, o que ele tinha deixado de fazer. Por exemplo, a academia trabalhou em eventos com Eliakim, lá na Casa do Poeta, lá no Santa Cecília. Trabalhamos, fizemos cota, conseguimos som para poesia, para declamação de poesias, para cantos, para música. Então a coisa andou, né? Cresceu. Só que algumas pessoas que tinham sido colocadas ali na academia não queriam nem participar, porque diziam assim, não sei. Quer dizer, uma pessoa que foi colocada ali de forma oportuna, porque era tipo assim, o diretor da TV Roraima, que o diretor da TV Roraima tem poder, ele vai filma nós, doutor. Vai gravar, para gravar. E aí foi colocado lá, e depois, quando conversei com ele, ele disse, eu não sei nem se eu pertenço mais à academia. Então foi uma nomeação
de oportunismo, né? Mas a academia ligou muito através do professor Dorval, inclusive depois o Augusto de Miranda, o professor Dorval não tinha falecido ainda, e a gente se reunia, que a academia crescesse e tomasse forma de uma academia séria. Só que o oportunismo veio de novo, começaram a colocar pessoas que não tinham nada a ver. Uma pessoa que escreve, por exemplo, que termina uma graduação, que tem que escrever, né, um trabalho de final de curso. Monografia. Monografia. Eu não vejo como sendo essa pessoa ser da Academia Roraima de Letras. Porque isso aí, então todo aluno em final de curso seria membro da Academia Roraima de Letras, em tese. Porque era só terminar um curso de qualquer coisa e fazer uma monografia e pronto, estava dentro da academia. Pô, meu amigo, aí começaram a chamar de confraria de medíocres. E bem, a academia cresceu muito, mas agora ficou aí com uma pessoa que quer apenas os esportes. Ela não quer compromisso. Quando foi falado, se eu não me engano, foi o Cândido que falou com ela, com essa pessoa, sobre uma nova eleição, chamar uma nova eleição. E essa pessoa ficou com raiva do Cândido, não sei o quê. Entendeu? A pessoa quer os esportes. Por exemplo, numa solenidade. Agora vamos chamar o presidente da Academia Roraima de Letras, fulano de tal. Então a pessoa quer o status da coisa. Ela não quer trabalhar e participar de forma consciente do processo. Ela quer trabalhar de forma oportuna. Porque cabe a alguém, o status ainda impressiona muita gente. Você ser chamado de presidente de uma academia ou de qualquer instituição é algo assim que dá um confere no status. Então a academia ficou aí entregue em mãos de lentidão e não cresceu mais. O governador Tomar foi convidado para assumir a cadeira número 1, morreu. Então ficou sendo a maldição da cadeira número 1. Ninguém queria a cadeira número 1, que era do professor Dorval. Todo mundo que assumia morria. Então o Tomar morreu. Mas antes disso ele deu ali a Casa da Cultura pra gente, a academia. Aí todo mundo vibrou, a Casa da Academia agora ganhou uma cara, vai receber um lugar para se fixar, né, uma geografia. No entanto, ele morreu e não assinou nada, ficou só na palavra, e na palavra nada vale praticamente. Institucionalmente falando, não vale a palavra. Tinha que ter feito um documento passando para a academia, pela Casa da Cultura, no caso. E aí não passou, ele morreu, e aí ficou. Depois deram para a gente ali o Diomedes, também não passou de verbalização, a Sueli Campos, deu para a academia, aí. Sei que acabou que a academia também não assumiu nada, não fizeram nenhum documento, só ficou também na palavra. E hoje a academia, infelizmente, com essa pandemia ficou pior, né? Porque ninguém se reúne. Mas a academia existe, só que é preciso chamar uma nova eleição e colocar no processo de novo, em andamento, né? Porque senão só vai ficar o nome de academia. Seria importante, inclusive, a antiga escola de Diomedes, né, ao invés de ser vendida como o governo atual de Roraima estava querendo, lá poder se organizar a Academia Roraimense de Letras. Valber, você também dá uma contribuição grande ao Estado de Roraima no processo de discussão e de formulação das políticas culturais do nosso Estado. Eu queria um olhar teu, né, de como é que você vê essa política de financiamento, né, essa política de apoio, de fomento à cultura dentro do Estado de Roraima. A gente sabe que nós tivemos agora a Lei Aldir Blanc, né, que eu acho que foi a maior rúbrica orçamentária que a cultura roraimense já teve, né? Mas mesmo assim é uma situação em que nós estamos entrando em 2021 na mesma situação de 2020 e as pessoas, né, sejam os artistas, os escritores, mas também os iluminadores, os técnicos de som, estão todos na mesma situação sem ter como trabalhar. Como é que você vê essa política de apoio à cultura e essa situação da pandemia que atingiu diretamente o setor? Eu vejo como a lei como algo bom, né, viável. Muitas pessoas foram beneficiadas,
infelizmente, teve que passar por mãos não nem tão confiáveis assim. O exemplo é de pessoas que apresentaram projetos e que trabalhavam dentro da Secult, o que não pode. Não pode. Então o Conselho se reuniu para ver essa questão, para conversar com as pessoas que tinham se beneficiado, mesmo trabalhando na Secult. E essas pessoas disseram que não, que só prestávamos serviço para a Secult, não éramos funcionários e tal, entendeu? E ficaram com a verba, né? Que era pra, em tese é para beneficiar o artista no seu nascedouro, né? O artista que está começando. Porque aqui tem muita gente, apesar de que institucionalmente pouca coisa funciona no setor cultural, é claro que o Conselho de Cultura tem muita participação no processo, porque as pessoas que estão lá querem trabalhar. Apesar de que algumas já são muito idosas, mas querem trabalhar. Tem gente nova, que é pujante, que tem vontade, que tem desejo de trabalhar. E aí a coisa anda. Porque mesmo que sejamos alijados do processo, no caso da época da Selma, que entrou até com um processo contra o Conselho, né, porque nem sempre concordávamos com ela, porque lógico, o Conselho é um órgão deliberativo, fiscalizador, né? E tem que denunciar os editais fora do padrão, os editais feitos assim de bolo, nas coxas, que não passavam pelo Conselho. Porque como um órgão colegiado de caráter deliberativo e fiscal, tinha que passar pela gente, tinha que passar por nós. Então o Conselho tem um papel enorme nessa relevância cultural de hoje do Estado. Ajudou a executar a Lei Aldir Blanc, com muitos projetos que foram passados a nós, e muitos projetos que foram ou reprovados ou aprovados, na sua maioria aprovados, projetos bons, que aqui em Roraima existe uma gama de artistas com potencial enorme. Eu mesmo trabalhei com educação artística nas escolas, eu percebi que há muitos poetas em potencial, que há muitos pintores, desenhistas, tatuadores, e bailarinos, e gente do teatro, entendeu? Das artes visuais. Todo esse pessoal, eles querem crescer, eles querem aparecer, não apenas do ponto de vista estético, apenas para que as pessoas olhem que bonito e tal, mas assim, até economicamente falando. Porque se você produz um livro, você quer vender o livro. Se você produz um quadro, você quer vender o quadro. Então a cultura com a Lei Aldir Blanc deu um salto enorme, apesar do que eu já disse no começo, que há muito oportunismo na arte. Pessoas que aproveitam para entrar pela janela, para entrar de forma ilegal, são oportunistas. Por exemplo, há um ranço em relação a alguns artistas que não concordam com a política do Estado, a política cultural ou do município. Por exemplo, Neu Beruchô ficou fora, Aroma ficou fora. Então são pessoas que já militam aí pela cultura e pela arte há muito tempo. Ficaram fora se não me engano, foi do Estado. Parece que na prefeitura conseguiram entrar, não no Estado. Então, qual é o problema? Eles também não passando pela pandemia, eles também não podem fazer show ao vivo. Cadê a clientela, o povo que assiste? Está em casa, está todo mundo com medo de pegar uma doença. Então, aí que a Lei Aldir Blanc entrou e beneficiou mais do que prejudicou. Porque tu sabe que aqui em Roraima ainda tem aquele ranço. Eu não gosto de fulano, ele não vai passar. E não passa mesmo, porque botam o pé na parede e a pessoa não passa. Eu não gosto de fulano. Já tive muitos problemas em várias escolas que eu passei por conta disso. Chamaram no tempo de Che Guevara, ei Che Guevara, toda escola que tu vai, tu quer revolucionar, tu quer... o diretor quer prejudicar os alunos, expulsar o aluno da escola sem seguir o estatuto. Aí os alunos se revoltam, querem quebrar a escola, querem quebrar o carro dele, e etc. E eu, no natalino que eu passei, o diretor disse aos policiais, a PM, que teve um tumulto na escola à noite, bombas explodindo de todo canto em banheiro e tudo mais, gente desmaiando.
Ah, eu sei o professor Val, que é o responsável por essa bagunça. Eu disse, não, meu amigo, eu abro os olhos dos alunos, você queria. Logo foi mexer com o filho de um sindicalista, sindicato dos vigilantes. Não, deu R$1 cada um. Isso nos anos 90. Cada um vai dar R$1 e tal, pra gente pintar a escola. Mas diretor, o menino, filho do sindicalista, disse, mas diretor, mas não veio 12 mil para pintar a escola, como é que... Eu estou sabendo que veio 12 mil. Não, gente, vocês sabem, isso aqui é muito gasto, vamos dar cada um R$1, que não faz falta a ninguém R$1. Mas se eu não tiver, Diego, o nome do menino, se eu não tiver R$1, eu não compro pão de manhã. Aí a turma toda fechou com ele. E como eu era o professor de filosofia do terceiro ano e de sociologia do segundo, ele disse logo, é o Valdo que está fazendo a cabeça dos alunos. Como muitos terraplanistas hoje falam. O fulano de tal está fazendo a cabeça dos universitários, está fazendo os universitários virarem PT, marxista, não sei o quê. É só o discurso que eles têm. Então começou a cultivar a partir daí. Entende? Mas a cultura, de uma forma geral, cresceu muito, porque muitos resolveram tirar os poemas da gaveta e publicar. Assim com medo de não dar certo, mas foram. Vai com medo mesmo. Tem um poema que diz, vai com medo mesmo, vai. E a pessoa foi. E hoje nós temos muita gente na literatura, publicando seus poemas, publicando seus microcontos, suas crônicas, e seus cordéis, como o Bá publica cordel, ele aprendeu a fazer massa de pastel, ele também aprendeu a fazer cordel. E ele faz cordel com uma facilidade incrível, porque é um artista de renome já no estado. Um artista que é conhecido até no interior. E está aí publicando até hoje, pintando quadro, é um artista plástico também. Assim como o Zodeon, Julieta, que está esquecida, né? Mas que também é uma pessoa que escreveu sobre os índios, o livro Muri Panton. Então chegou a vez das novas gerações, que as velhas gerações estão passando, mas as novas estão vindo. Então nada de ciumeira, nada de... Eu faço é bater palma. Eu não gosto quando uma pessoa vem querer tripudiar em cima dos mais velhos. Aí não, eu não gosto. Mas quando quer mostrar serviço, não, eu aplaudo a geração midiática que publica poemas, né, e crônicas, etc. na internet. Eu gosto muito. Principalmente a qualidade dos poemas. Tem gente que tem qualidade, você sabe disso, é um poeta também, e é um artista do teatro, né? E você sabe que tem muita gente que não nasceu com aquele dom, mas treinou, e de tanto treinar, aprendeu. Mas a cultura cresce, graças a Deus. A Lei Aldir Blanc veio num tempo muito oportuno dessa pandemia, e creio que ainda vai beneficiar muitos artistas, descobrir muita gente boa. Exponencialmente falando. Precisa ser prorrogada, né? Sem dúvida. Precisa, porque parece que 2021 também vai ser um ano muito difícil para quem trabalha nessa área cultural. Os artistas não têm a presença, principalmente os que tocam e cantam na noite, não tem saída, né? Porque não tem público. E até a própria instituição, a prefeitura, o Estado, veda, né? Por conta da pandemia. Então a lei precisa se estender para beneficiar mais pessoas e até as pessoas mais calejadas, culturalmente falando, que já estão aí no métier há muito tempo. Como o Paraimeira e suas influências, indígenas e caribenhos, né? Esse povo tudo aí. E mais os que surgiram agora, cantando Vidiael, de Mestre Arthur Mesquita, que também lançou, se não me engano, um CD. Elianai Menezes, que também vai estar lançando um CD e prensando aí um CD, já lançou um livro aqui agora, e agora está correndo atrás de um CD. Então tudo isso a lei Aldir Blanc beneficiou a muitos, e acho que será estendida a muitos outros também que estão vindo por aí. Até porque a gente parece que ficou com saldo bom, né? Ficou com saldo bom aí para a Secretaria de Cultura, que ela tem aí que abrir um novo edital. E artista é bicho duro de morrer também, né? Eu não vejo artista morrer, eu não conheço nenhum que morreu nessa pandemia. Tu conhece algum artista que morreu nessa pandemia? Zodeon está vivo, que era velho e não morreu. Valber está vivo, Bá está vivo, Julieta está vivo. Morre muito professor, felizmente. Morre muito professor.
gente já também de seus 65, indo para os 70, tem morrido muito professor. E artista morre pouco. Mas professor, porque professor desde o início está sendo forçado a manter contato social. Sem dúvida. Valber, eu quero... Até no meio indígena, nas comunidades indígenas. Que logo na primeira pandemia, em ano passado, recebiam trabalhos e aqueles trabalhos podiam estar contaminados. Eles tinham... Eles pegavam como, assim mesmo. Como não tinha internet, o transporte escolar, ele levava o professor na casa dos alunos para ele poder entregar o trabalho e receber trabalho. E isso levou a vida, né? E aí, prestar aqui nossas homenagens em nome de todos os professores, né, que faleceram, do querido Fausto Mandulão. Mandulão, estava lembrando agora o nome dele. Fausto, que perdeu sua vida para a Covid, para esse vírus. Mas assim, eu quero agradecer muito o teu tempo, estar aqui conosco, conversando. E fica com você, suas considerações finais. Eu vou falar um poema para o negócio fechar bacana, né? Eu vou falar um poema dele aqui que eu gosto muito. É aquele... Não sei se eu lembro dele agora. Chegaram barcos de longe, gente de todo lugar, amores no cais do porto, tempo de recomeçar. Boieira subindo o rio, fazenda para capinar, os sinos da freguesia, nascem os filhos do lugar. Estrada, rio de terra, no campo vai desaguar, da cidade vejo a serra, da serra posso voar. Na terra de Boa Vista, vista boa de se olhar, a cidade é uma canoa, braços de índio a remar. Vernos que diz assim, são instantes e instilam gotas de vida no chão. Quando nascem, arando a terra do ser, brotam canteiros de rosas nas cordas do violão. Chega de manso inverno, nesta fome de viver. Valeu, Valber. É um inverno. A você, terça-feira, nos encontramos com mais um bate-papo, com mais uma entrevista, falando sobre política, falando sobre Roraima, mas principalmente contribuindo para construirmos uma sociedade melhor. Um abraço!